irmãos, convido aqui a abram suas Bíblias, o Evangelho de Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes, com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém de Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela apareceu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abriram os seus tesouros, entregando-lhes suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sono para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. E foi habitar em uma cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazaré. Meus irmãos, nós temos nas Escrituras Sagradas 4 evangelhos. Mateus, que fala do nascimento de Jesus. Mas o modo como Mateus fala do nascimento de Jesus é mais ou menos assim: Jesus nasceu. Ele dá um relatório seco, rápido,
conta a genealogia de Jesus, fala que Jesus nasceu e o que aconteceu na visita dos magos. Marcos não fala de Jesus. Marcos já começa falando do ministério do Senhor Jesus, do batismo do Senhor Jesus. E é Marcos que nos informa que o Senhor Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. Lucas fala do nascimento de Jesus, mas já começa falando do nascimento de seu primo João, que havia de preceder seus caminhos. E fala antes de João mesmo, fala de Zacarias, o pai de João. Mas é Lucas quem dá mais detalhes do nascimento de Jesus. É Lucas quem narra a visita que o anjo fez a Maria, avisando de que ela ficaria grávida. É Lucas quem se preocupa em dizer detalhes a respeito do que se passava no íntimo de Maria. A impressão que eu tenho é que Lucas, procurando, como ele disse ao seu destinatário Teófilo, procurando saber em detalhes, ele se encontrou com Maria. É ele quem diz as coisas que passavam no coração de Maria, de como ela se alegrou, de como ele ficou pensativo quando revelaram que o seu coração seria traspassado por uma espada em função daquele menino. Lucas dá esses detalhes mínimos. Mas interessante que Lucas também fala de um grupo de pessoas que vieram visitar o menino quando ele nasceu, os pastores. Mateus os magos, Lucas os pastores. João não se preocupa com o nascimento de Jesus. João começa a falar de Jesus quando Jesus ainda não adquirira a nossa natureza, era o verbo sagrado. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ora, a Bíblia está cheia de informações de Jesus, mas as informações da vida do nosso Senhor, nos dias de sua carne, 99% estão nos evangelhos. E apenas Mateus e Lucas falam do que nós chamamos de nascimento de Jesus, Natal do Senhor Jesus. Nós vivemos uma época estranha. Nós temos tantas coisas associadas ao Natal que as Sagradas Escrituras não relatam. E se as Sagradas Escrituras, Mateus e Lucas, são os únicos a falar do nascimento do Senhor Jesus, por que nós colocamos tantas coisas estranhas ao Natal, desfigurando o nascimento do Senhor Jesus, tornando às vezes ridículo o Natal, ridículo ao ponto de algumas pessoas dizerem, essas lendas aí de nascimento, quando nós ficamos com um relato da Escritura, ele é sóbrio. Não há porque, examinando o relato das Escrituras, nós vermos alguma discrepância ou falta de sobriedade. Mas o outro lado tem uma reação no meio protestante. O meio protestante fica com raiva. Alguns ficam com raiva. Vamos abandonar completamente esse Natal. Com 5 anos atrás eu mandei um cartão de Natal para um pastor e recebi diversas pedradas. Como é que você faz um negócio desse? Quando já se viu comemorar Natal? Pensei que fosse um pastor conservador. Eu fiquei quieto, não respondi. Nós estamos vivendo esse fogo cruzado. Eu gostaria de pedir aos irmãos que prestassem um pouco atenção na exposição que eu vou fazer dos visitantes do Senhor Jesus. Eu acho que a partir dessa exposição dá para que nós cheguemos ao cerne das Escrituras sobre o que aconteceu naquela noite fantástica. E talvez nos lembrar do verdadeiro momento em que o Senhor Jesus nasceu. Esquecer esse negócio de espírito natalino. Isso é invenção comercial que vem junto com o Papai Noel e tantas outras coisas mais. Pois bem, ora, Mateus fala dos magos. Quem eram os magos? Meus irmãos, se você procurar nas Sagradas Escrituras, você vai descobrir claramente que só existe um outro lugar que se fala a respeito de magos. Profecia de Daniel. Por favor, não desmarque o seu texto, não tem Mateus aberto. Mas vamos fazer um passeiozinho no livro do profeta Daniel. No capítulo 2, nós já encontramos uma informação muito interessante. No capítulo 2, nós ficamos sabendo que o rei estava impaciente, o rei Nabucodonosor,
rei dos babilônios, estava impaciente porque teve um sonho angustiante. E ele decidiu, ele não conseguia entender o sonho. Então, no versículo 2 nós encontramos: então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, 4 assessores do rei para assuntos estranhos, para assuntos espirituais. Irmãos, isso não é de assustar. Nós vemos que alguns presidentes do Brasil, do nosso país, até em países protestantes, como a história, como sabemos, presidentes que eram aconselhados por astrólogos, por médicos, presidentes que contratam os serviços de instituições fantásticas, como uma instituição que prevê como é que vai ser a meteorologia. Parece que o governo em si não confia muito nos institutos de meteorologia do nosso país, contratam instituições especialistas para fazer chover em determinados lugares e descobrir se vai chover ou não. Macumbas terríveis eram feitos nos porões das casas presidenciais há algum tempo atrás. Se matava até bois, bezerros. Isso não é daquele tipo, não. Isso nós estamos falando de assessores hoje. Do jeito que o presidente chama um grupo de pastores, se vai saber a opinião dos evangélicos, e pede para orarem por ele, chamam os padres, representados pela confederação máxima deles, pede a oração também, as rezas em favor, chama outros grupos representantes. Aí estava na Bíblia Rosônia desesperado pelo sonho dele, e chamou seus assessores. E os assessores aparecem os magos entre os assessores. Na Bíblia Rosônia era um sujeito esperto, virou para esses 4 grupos e disse: contem o sonho que eu tive e me dê interpretação. Contar o sonho que o senhor teve, ninguém fez isso, não existe isso. O senhor conte o sonho e nós daremos a interpretação. Eles: vocês estão querendo me enrolar. Chama o guarda, manda todos eles. Daniel tinha sido levado com seus amigos da Judéia para assessorar o rei nos problemas que dizem respeito aos hebreus. E foi descoberto que Daniel era um dos mais espertos. Quando Daniel soube que a ordem para que matasse ele saiu, foi expedido, Daniel procurou o executor e disse: olha, eu posso fazer isso. O executor rapidamente encaminhou a Daniel. Daniel chegou, contou o sonho que o rei teve, deu-lhe a interpretação. O resultado do que aconteceu está no mesmo capítulo 2, versículo 47. O rei disse a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis, e o revelador de todos os mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei agradeceu a Daniel, lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Reparem que os 4 grupos aqui são chamados de sábios, mas nós sabemos que se refere aos 4 grupos pelo que aconteceu com o filho deste rei, de Nabucodonosor. Ele fez uma bobagem muito grande. Ele tomou das coisas que foram levadas do templo de Salomão e usou-os em uma festa. Ele Deus o amaldiçoou. E na sua aflição, a mãe dele, esposa do antigo rei, dá-lhe um conselho que nós vemos claramente porque se refere à palavra sábios. Capítulo 5 de Daniel, versículo 11. Vejam, eu vou ler a partir do versículo 10 para fazer contexto. Vejam o que ela diz. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na sala da casa do banquete e disse: o rei vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos.
E nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. O profeta Daniel, chefe dos feiticeiros. Bem, os feiticeiros não tiveram muito o que escolher, não, ele foi nomeado chefe. Eu imagino que a força de Daniel e o prestígio de seu cargo tratou de tocar alguns desses feiticeiros, alguns desses caldeus, desses encantadores, desses magos. E ao que tudo indica, os descendentes desses magos são os que vieram depois de vir a estrela. Repare, irmãos, fica um pouco mais claro, se você me acompanhar ainda em Daniel, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel lia o profeta Jeremias e entendeu do profeta Jeremias que eles iam ficar no cativeiro 70 anos. Mas no mesmo capítulo, um anjo chega a Daniel e lhe dá uma perspectiva um pouco mais adiantada dos 70 anos. Veja, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna e para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. Pelo contexto, eu não vou entrar, eu leio o texto que explica isso, mas se você examinar com calma, você vai ver que aqui é 70 semanas de anos, 70 jubileus, ou seja, 490 anos. Se você vai em uma cronologia muito simples na época, e coloca 490 anos sobre a época que viveu Daniel, você chega aos dias do nascimento de Jesus. E aí você tem a primeira discussão a respeito. Quem eram esses magos? Descendentes dos magos que estavam sob o comando de Daniel. Meus irmãos, uma coisa que nós temos que manter sempre nisso. Naqueles dias eles não tinham uma agenda que pudesse anotar na folha tal, tantos dias, tantos anos, tantos séculos vai acontecer isso. Muito menos folhinhas nas paredes. O calendário era feito pelas estrelas. Até hoje, essa região marca os meses pelo movimento da Lua. E marca os anos em função disso. Alguns que usam ainda o calendário antigo, o ano fica meio maluco. Os judeus já corrigiam isso e faziam com que depois de 3 em 3 anos, eles colocassem o segundo mês, como se nós colocássemos o segundo mês de dezembro, para que o ano se acertasse. Nós temos um erro de 6 dias. A cada 365 dias e 6 horas de erro. A cada 4 anos, nós colocamos um dia mais em fevereiro. Eles colocavam um mês a mais. O mês de Adar, sempre o último mês do ano, o segundo Adar, o segundo dezembro deles. Os judeus. Mas como fazer isso na Babilônia? E aí eu gostaria de dar uma sugestão aos irmãos. Veja, a sugestão, eu não posso extrair isso exageradamente do texto. Mas Daniel deve ter ensinado a seus alunos, quando aquela estrela tal estiver nesse lugar, está marcado o ano em que vai nascer o Messias. Eram as estrelas que controlavam esse tempo de ciências, os períodos longos. Você reparou na minha leitura de Mateus, ninguém mais viu a estrela a não ser os magos. Se fosse uma estrela tão grande, e olha, nós cantamos em diversos lugares, inclusive no hino que cantamos hoje, a estrela brilhou com estranho fulgor. Se todos tivessem visto a estrela, todo mundo saberia quando é que aconteceu, quando ela começou a brilhar. Só os magos viram.
Herodes procurou indagar deles. 2 vezes é dita a palavra com precisão, quando eles viram a estrela. Resumindo, aqueles que no Oriente misturavam uma verdadeira revelação de Deus, dada pelo profeta Daniel, com coisas erradas, com todo tipo de coisas erradas, eles chegaram a uma conclusão que naquele dia haveria de nascer o Salvador, o Rei dos Judeus. Eu imagino que alguém, alguns deles destacados para observar os céus, chamou os outros: olha, aconteceu isso assim. Juntaram uma comissão, vamos logo homenagear o rei. Eles saíram. É interessante que, ao repetir a palavra com precisão 2 vezes, dá para se entender que os magos, quando chegaram e encontraram o menino já tinha quase 2 anos. A nossa mitologia natalina, geralmente nós encontramos à noite, no predomínio da estrela primeira. Aliás, a ideia da estrela já variou. Alguns dizem que foi a constelação de Júpiter e Saturno. Foi interessante que alguns anos atrás eu morava numa cidade que estava para ver os céus razoavelmente. Da minha cama eu conseguia, através da janela, que ficava sempre aberta, a cidade era muito quente, eu conseguia ver claramente as 2 estrelas, uma mais perto da outra, até ficarem próximas o suficiente da outra. Mas devia haver um brilho estranho. Estavam só próximas. Então outros dizem que foi um cometa. E chegaram alguns que disseram: foi o cometa Halley, porque eles calcularam a órbita do cometa Halley de trás para frente e chegaram à conclusão que ele passou mais ou menos naquele dia. Ora, irmãos, tem narrações de que o cometa andou assustando muita gente com muito brilho durante a Idade Média, mas o cometa Halley passou no final do século passado, 1996, se não me engano. Todos nós tivemos, eu tinha uma expectativa enorme de ver o cometa Halley brilhando no céu. Só conseguiu ver depois do telescópio. Não duvido que houve alguma coisa impressionante que orientou os magos a entenderem que era aquela estrela. Se juntaram: vamos visitar o menino. O que nós vamos fazer? Vamos levar presentes. É o natural. Que tipo de presentes? Alimenta os 3 presentes, que tiram diversas simbologias. Foi presenteado com ouro, com incenso e com mirra. O ouro é porque para ele só se dá ouro. Incenso é que para um Deus se queima incenso. A mirra era uma espécie de antisséptico daquela época, mas nós vimos pela leitura de hoje que misturaram mirra com vinho, deram ao Senhor na cruz, e o Senhor Jesus recusou tomar a mirra. Quem sabe o ouro e incenso e mirra não serviram de um suporte financeiro a José, que tinha que ir para o Egito, como de fato foi. Passou o quê? 2, 3, 4 anos no Egito. Esses bens sustentaram a família enquanto estavam ali. Não vejo mais do que outro símbolo nisso. Agora é interessante que os 3 presentes tiraram imediatamente que eram 3 magos. E chegaram curiosamente a dizer que eram 3 magos de diversas nacionalidades. O venerável Beda da Idade Média, das Ilhas Britânicas, disse que um era já de 70 anos, dá um nome, Melchior, Baltazar e Gaspar. Eu não lembro quem era quem, mas um era mais velho, outro tinha 20 e poucos anos, vinha da Península Arábica, naquela região ali onde fica, hoje está a Meca, e o outro vinha da Turquia. Sobre esse que vinha da Turquia, o venerável Beda disse que ele era mouro. Foi entendido depois disso que ele era preto, que ele era negro, mais preto que ele. E o resultado que nós temos hoje, quando se monta um presépio, um anacronismo muito interessante. Jesus está lá, Maria, José, o boi, o jumento, daqui a pouco isso, porque o boi e o jumento aparecem no presépio.
os pastores, dos quais daqui a pouco eu vou falar, e os magos, que só chegaram 2 anos depois, não na noite que Jesus nasceu. Por que ele tem certeza que eles chegaram 2 anos depois? Porque depois de indagar com precisão, Herodes resolveu matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas tem uma coisa mais estranha. Eles perguntaram onde o menino ia nascer. Disseram em Belém. Portanto, Herodes virou para os magos: vão a Belém adorar o menino, depois me avise. O anjo avisou os magos e eles voltaram para outro caminho. Herodes ficou furioso quando soube que foi encarado pelos magos e resolveu matar as crianças de Belém. Mas aos 2 anos de idade, os magos encontraram o Senhor Jesus em Nazaré. Não estava mais em Belém. Nós sabemos pelo evangelista Lucas que aos 8 dias Jesus foi circuncidado. Provavelmente isso tinha acontecido na casa. Mas aos 40 dias, que é quando termina a época da impureza religiosa da mulher judia, foram ao templo. No templo encontraram Simeão e encontraram Ana. Aos 40 dias, e apresentaram um sacrifício de 2 rolinhas, ou seja, o sacrifício dos pobres. Um príncipe certamente apresentaria o sacrifício de um touro, uma pessoa comum, de um bezerro, mas a família era tão pobre que catou 2 rolinhos desses que você ficou vendo por aí. Apresentou 2 sacrifícios de 2 rolinhas. E é dito claramente por Lucas, que tendo cumprido todas as ordenanças, eles foram morar na sua cidade de origem, Nazaré. De Belém para Jerusalém são 10, 15 quilômetros, não passa disso. Mas de Jerusalém para Nazaré são 150. Já é uma coisa considerável, uma distância considerável. Então, os magos saíram da presença de Herodes com a certeza de que iam para Belém. E a estrela os dirigiu para Nazaré. E aí surgiu o problema. É fácil de entender como na Babilônia, eles olhando o céu e vendo os astros, calcularam a data correta através dos astros. Mas é meio complicado de entender como é que os astros dos céus mostram exatamente uma casa onde estava o menino. E aí surge a ideia de que nós temos aqui não apenas um fenômeno, mas 2. O primeiro da datação através dos astros, que os magos na Babilônia tiveram acesso. O segundo, o anjo do Senhor levando os magos à casa onde estava o menino. Não se assusta. Os anjos do Senhor acompanharam o seu ministério desde o nascimento, como nós vamos ver mais claramente quando vemos os pastores. Na tentação do Senhor, o anjo do Senhor apareceu e confortava. No Getsemane, o Senhor sofrendo, um anjo apareceu e confortava. No túmulo, é um anjo que convida aos apóstolos: 20 mil onde ele estava. É um anjo que aparece a Maria e o conforta. É um anjo que dá uma verdadeira bronca naqueles que não acreditaram. Irmãos, o ministério dos anjos, o trabalho dos anjos do ministério de Jesus, é uma coisa extremamente impressionante e muitas vezes esquecida. Pois bem, Lucas nos narra os pastores. Quem eram os pastores? Os magos, nós já vimos, eram alunos de Daniel, os descendentes do aluno. Quem eram os pastores? Os pastores eram homens que eram assalariados por pessoas para cuidar de rebanho. Não temos certeza, mas era uma prática muito comum naqueles dias. Uma pessoa que possuía um rebanho de 10, 15 cabras, insuficiente para contratar um pastor por si só. E certamente dava trabalho para ele ficar 24 horas por dia. Ele juntasse com seu vizinho, com seu outro vizinho, fazer um rebanho só e contratarem um pastor para tomar conta daquele rebanho. Um pastor mais de um. Isso era muito comum naqueles dias. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, ao falar a respeito da bom pastor, da voz do bom pastor, pressupõe que as ovelhas suas estejam misturadas com outras, porque ele diz: as minhas ovelhas vão atrás de mim, porque escutam a minha voz e me conhecem. É como se tivesse um pastor com
naquela época, nós encontramos documentação suficiente na história judaica, nos livros dos judeus naquela época, de que a profissão de pastor de ovelhas, dessa forma, era muito bom vista. Há uma lista de profissões de um sábio de Jerusalém daquela época, que coloca, por exemplo, o coureiro, aquele que do costume prepara couros, como uma profissão não bem vista, porque ele poderia pegar em coisas impuras, e além do mais ele ficava mal cheiroso o dia inteiro. Era mal vista também a profissão de navegante, porque ele não podia cumprir o sabá corretamente. E o pastor estava lá, porque geralmente o pastor era chamado de ladrão. Eles roubavam algumas ovelhas. Claro que o dono não podia estar constantemente olhando para o seu próprio rebanho. Se pudesse fazer isso, não precisaria comprar o pastor. Eu lendo alguma coisa sobre isso, eu me lembrei da minha infância, quando se montavam os trilhos de estrada de ferro perto da minha casa. Uma coisa que apavorava as mães eram os cossacos, assim se chamavam no Nordeste. É uma palavra russa, que significa bandido. Mas os cossacos eram aquelas pessoas que iam montando as linhas de trem, o que algum tempo atrás era chamado peão de trecho de estrada de rodagem. Ele não tinha lugar, ele estava aqui agora, depois estava lá, ia para outra estrada. Talvez aqui em Belo Horizonte, você se lembre muito do medo que nossas avós tinham com os ciganos. Já falei com diversas avós sobre isso. E os ciganos provocavam medo, jogavam as crianças para dentro de casa. Os ciganos estavam aqui, estavam ali, estavam lá. Assim eram os pastores daquela época. Repare, os magos, ex-alunos de Daniel, que prescrutavam, que observavam coisas ocultas e proibidas por Deus, que era a consulta aos astros. Está claro no Velho Testamento. Os pastores, pessoas desprezadas pela sociedade, marginalizadas, mal vistas. Mas, diferentemente do que acontece com os magos que chegam 2 anos depois, os pastores na mesma noite são chamados por anjos. O reverendo Neto fez a gentileza, eu não pedi, mas fez a gentileza de colocar na liturgia a leitura de Lucas. Veja lá Lucas, por favor, abra a sua Bíblia em Lucas e veja como é que aconteceu com os pastores. Lucas capítulo 2. Versículo 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias à noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de terror. É muito interessante. Os anjos da Bíblia, quando eles aparecem, quem está por perto nos vê, cai prostrado no chão, tomado de temor, arrasado. Às vezes é necessário o anjo encostar na pessoa e não levantá-la. Os anjos que nós vemos nos dias de hoje, e que são pintados em alguns quadros, que aparecem em algumas representações, são anjos tão bonitos e às vezes tão efeminados que dá a impressão que será que é isso mesmo? Ele diz, oi. O anjo da Bíblia é terrível, ele aparece, ele assusta, como nós vemos a descrição. Os caras tomavam de temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Aliás, isso é recorrente. Todas as vezes que aparece o anjo na Bíblia, a primeira coisa que o anjo fala, não tem mais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que nos será para todo o povo. É que hoje nos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos servirá de sinal. Repare, se para os magos a estrela foi o sinal, para os pastores, qual era o sinal? Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada no manjedoura. Por favor, não vai imaginar que naquele tempo tinha fralda descartada. Dia desse, passando por uma igreja, vi um anúncio durante fraldas no varal. Só minha filha usou fraldas no varal. Hoje em dia ninguém põe mais fralda no varal, não. Bola a fralda e coloca no lixo.
Naquele tempo, eles não tinham nem fraldas de pano, eles enrolaram em faixas, porque as eram faixas, tiras de tecido, que muitas vezes se amarrava na cintura, ou cinto, ou às vezes servia de turbante. Foi esses farrapos, talvez fosse uma tradução dinâmica melhor, enrolada em farrapos, deitada em manjedoura. Manjedoura, no português, é uma palavra que vem do italiano, mangiare, comer. Era o local em que os animais comiam. Se fosse colocar uma tradução dinâmica também, manjedoura substituiria por gamela. Você lembra daquelas toras de pau que às vezes eram cortadas na roça e que era colocada nelas comida para que os animais comessem? Foi numa tora dessa, numa gamela dessa, num abarcar desse, que Maria encontrou um lugar para colocar o seu filho deitado e enrolado em farrapos. Isso era um sinal: encontrareis um menino, porque o normal era todos nascerem em suas casas, mas eles não tinham casa. A hospedaria estava cheia. Quando fala de estrebaria para a qual eles foram, por favor, não pense em uma gruta. A ideia de gruta começou no ano 500, 600, é um dos mitos do Natal. Era uma estrebaria. Poderia até ser uma gruta, mas era o que diz estrebaria. As estrebarias geralmente ficavam na parte de baixo da hospedaria. A hospedaria era construída no segundo andar, em que os hóspedes podiam ficar mais confortáveis, mais frescos. E embaixo dessa palafita, por assim dizer, ficavam os animais, os escravos. Por que em todo o presépio aparece aquela ideia do boi e do jumento? Por favor, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 1, versículo de número 3, e você vai ver que, na realidade, é uma interpretação bonita. Esse costume de colocar um boi e um jumento na estrebaria, mas que não tem base histórica alguma para colocar perto de Jesus. Veja, Isaías 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não tem. Na noite em que o Senhor dos Senhores estava nascendo, Israel não tinha conhecimento, não entendia. Ele estava na manjedoura, na estrebaria. Provavelmente tivesse um boi lá, provavelmente tivesse um jumento lá. E o profeta diz: eles conhecem seus donos. Israel não conhece o Senhor. Daí que vem o sonho. Não é história, mas talvez colocar um boi e um jumento naquela noite lá seja profeticamente poético. Olha, irmãos, os magos chegaram lá e encontraram crianças envoltas em faixas, deitada em uma gamela, e subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo. Aqui desse texto tiraram um povo celestial. Em lugar nenhum da Bíblia anjo canta, mas aqui arranjaram o povo celestial. Mas o que está dito é o seguinte: a multidão da milícia celestial, o exército. Aqui não está falando de um coral, está falando de soldados, de uma milícia, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Isaías mostra um pequeno brilho disso quando ele descreve que os serafins voavam sobre o trono e uns gritavam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pois bem, o que aconteceu com os pastores? Versículo 15: ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém,
vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Meus irmãos, eu tenho 3 objetivos hoje. O primeiro objetivo é pedir a você que tire do seu Natal o Papai Noel, as bolas, tanta coisa que inventaram a respeito do Natal que descaracteriza. Vejam o Natal como uma noite tão simples que foi necessário os anjos avisarem os pastores que, olha, o dono da manjedoura nasceu. Foi uma noite tão simples que ninguém viu estrela nenhuma. 2 anos depois chegaram pessoas que viram aquele sinal no Oriente e vieram adorar. É claro que é uma noite muito importante, afinal de contas. Nessa noite o Senhor Jesus adquiriu nossa natureza. Recebeu de sua mãe Maria um corpo do qual ele nunca mais vai se separar. E se nós tivermos coragem, ao encontrar o Senhor Jesus, de abraçá-lo, é por esse corpo que ele recebeu que nós haveremos de ser capazes de abraçá-lo. O apóstolo João, que na noite da ceia, antes da morte do Senhor, estava tão aconchegado ao Senhor que a descrição é que ele encostou no peito do Senhor. 30 anos depois, quando o viu em Patmos, cai como um morro de desespero. A nossa reação diante do Senhor vai ser muita alegria, mas também vai ser muita tristeza. Nós vamos ver as marcas que o Senhor adquiriu por nossa causa. Os meus pecados estarão estampados no rosto do Senhor. A fronte ensanguentada que nós cantamos aqui será mostrada a nós finalmente, mais radiosa, brilhante, e há de nos receber. Mas para isso ele adquiriu a nossa natureza e adquiriu naquela noite. Não sei se foi na noite de 25 de dezembro. Por que eu uso a noite de 25 de dezembro para me lembrar disso? Porque todo mundo já utiliza essa noite. Mas provavelmente não tenha sido pelo seguinte: os anjos estavam cuidando dos seus rebanhos de noite, nos campos. A noite era quente. Se fosse uma noite fria, como 25 de dezembro, era no hemisfério norte. Há relatos de que em Jerusalém, em seus arredores, Belém, pertence a grande Jerusalém, hoje, naquele dia afastado, mas há relatos de neve naqueles locais. Então, os pastores não saíam com seus rebanhos, ficavam no aprisco. Provavelmente o Natal tem acontecido com calor do hemisfério norte, que é no meio do ano, maio, abril. Havia uma antiga tradição do dia 30 de abril, mas pelo fato de 25 de dezembro já ser uma data em que todos se lembram, e não há revelação nenhuma na palavra de Deus, diferentemente da Páscoa e do Pentecostes, que é claro na palavra de Deus, mas o dia do nascimento do Senhor Jesus não há nenhuma, já que toda a cristandade está envolvida nisso. Eu também acabo lembrando que foi um dos 365 dias. Lembro de um pastor que foi missionário em tempos muçulmanos, e ele conta da alegria que enchia seu coração quando no dia de Natal ele via uma casa enfeitada pelo nascimento do Senhor Jesus. Era uma forma de marcar que ali moravam cristãos, que ali havia gente se alegrando porque o Senhor Jesus adquiriu a sua natureza. Então, meu primeiro objetivo é esse: selecione bem o modo como você vai comemorar o Natal. Comemore bem, comemore de acordo com o que as Escrituras revelam. Mas tem uma segunda coisa: se você anda na vida por caminhos tortuosos, fazendo coisas proibidas por Deus, como os magos fizeram, com ciências ocultas, com esoterismo, mexendo com
astrólogo, um banco, radiologia e tantas coisas que aparecem nos nossos dias. Coisas que são completa e totalmente estranhas à revelação de Deus. Se lembre de que você vai encontrar lugar também na manjedoura, nos braços do menino. Repare que esses homens, que aliás a Bíblia não diz que eram reis, não diz que eram 3, podia ser, se acha 3 por causa do número de presentes, mas podiam ser 50. Está no plural. Então eram 2 ou eram 1000, não sei. Mas esses homens chegaram e adoraram quem? O menino de 2 anos, de menos de 2 anos. Adorar a criança, adorar o Senhor Jesus. Se você anda por esses lugares dispersos, amarrado com essas filosofias orientais, com essas práticas pagãs, coloque isso tudo aos pés do Senhor. Traga o que de melhor você tem, os presentes mais ricos que você pode ter, como diz aquele nosso hino, nem que sejam as coisas mais impressionantes, as fragrâncias mais estranhas e notáveis, as pérolas mais belas e ricas, coloquem aos pés do Senhor, dos senhores que nasceram por nossa causa. Agora, se você é da aliança, é uma pessoa do povo de Deus, mas tem uma posição um pouco mal vista pela sociedade de modo geral, como esses pastores. Mal visto porque, às vezes, por um problema familiar, às vezes por uma profissão que você tem. Por favor, faça como os pastores. Lembre-se daquela mulher que ungiu os pés do Senhor, prostituta, que perfumava seu hálito com aquele frasquinho de unguento. Quando ela vê o Senhor ser maltratado na casa de Simão, ela arranca aquilo do pescoço, derrama nos pés do Senhor Jesus. É a ferramenta de trabalho dela. Foi o que os pastores fizeram. Vamos até Belém. Meu irmão, não existe outra solução a não ser buscar o Senhor. Aceite o convite dos pastores. Vamos até Belém e vejamos o que o Senhor nos deu a conhecer. Ou então imite os magos e vá e procure o Senhor. Alguma coisa haverá de conduzir você. Seja um anjo de Deus, seja a bondade, a misericórdia, a graça de Deus manifestada em qualquer outra coisa, mas a verdade levar você até a presença do Senhor Jesus. Então, o Natal, diferentemente do que é comemorado nos dias de hoje, não seja para você uma festa comercial. Você esqueça desse espírito natalino que leva as pessoas a serem boazinhas no sorriso, e terríveis na gula, na embriaguez, na distribuição e no desejo de presentes cada vez mais estranhos e impressionantes e muitas vezes egoístas. Você encontra no Senhor Jesus. No menino que nasceu em Belém, no final das